Olá a todos, Namastê, sintam-se todos bem-vindos. Eu sou a Nusa, terapeuta, e o episódio de hoje, Desvendando a Si Mesmo através dos relacionamentos, é sobre relacionamento familiar. Então vamos lá as perguntas, né? Nusa, por que não consigo me relacionar com os meus pais? Bem, como nós já sabemos, tudo nasce e cresce de você para você, mas tudo tem uma origem, tudo teve uma origem, né? É muito importante ressaltar, nós não estamos em busca de culpados, tá? Estamos em busca de entender melhor esses processos internos, principalmente a nível subconsciente, ok? Então nós não estamos procurando culpados. Até mesmo porque eu incentivo, sugiro os meus clientes a trocarmos culpa por responsabilidade. A culpa nos coloca nesse lugar de coitadinho de mim, coitadinho de mim, né? Não posso fazer nada, o poder não está nas minhas mãos e responsabilidade não. Responsabilidade me dá poder. Então, se eu me coloquei neste lugar que hoje eu estou, eu posso me tirar daqui, tá? Ok. Então, como eu estava dizendo anteriormente, tudo nasce e cresce de você. Né? Então, é dessa percepção interna, vamos lá voltar aos 5%? Ó, coloquei nessa folha branca aqui para ficar melhor. Né? Esse 5% aqui, essa bolinha aqui, gente, ó. Esse é o nível de consciência. 95% é subconsciente ou inconsciente, é quem faz a leitura de tudo isso. Seja lá o que tiver na sua frente agora, e você consegue descrever com riqueza de detalhes, quem consegue descrever é o teu subconsciente, certinho? Então vamos lá. Então você vai externalizar aquilo que você aprendeu, principalmente na tua infância, tá? Na época que você estava sendo ali gerada no ventre da tua mãe, criança, percebeu os seus pais, testemunhou, tá? Por que você não consegue se relacionar bem com os seus pais, você, filho? Eu vou colocar no singular, gente, e cada um, né, leva para a sua vida, coloca aí no contexto da sua vida, não vou colocar plural. Então, primeiro, os seus pais são estranhos de si mesmos, são estranhos a si mesmos. Os seus pais não se conhecem, porque não aprenderam e também não buscaram autoconhecimento. Portanto, eles não conseguem externalizar essa compreensão que você tanto almeja, essa profundidade em conhecer você, em saber quem você é, filho e pessoa, tá? Porque nós só conseguimos oferecer para o outro aquilo que habita dentro de nós, tá? Mesmo que seja a nível subconsciente. Vamos voltar aqui, tá? Então, conscientemente, essa é a sua percepção no dia a dia. Ou seja, os seus pais, eles estão reproduzindo um padrão aprendido. Desde quando a humanidade se esqueceu de quem ela é e trocou esses valores internos, essa autenticidade, o caráter, um bom caráter, um caráter honroso por coisas, tá? Então isso foi se esquecendo, sendo esquecido. Não é completamente por todos, né? Como eu estou aqui, e tem várias pessoas que carregam consigo, né, esses valores, esse caráter honroso, digno, enfim. Então isso foi se perdendo cada vez mais e foi se aprendendo a cada vez mais viver para fora de si mesmo em busca dessa satisfação interna, que coisas não nos satisfazem. Certo? Então, como seus pais são estranhos diante deles mesmos, você também vai ser um estranho para os seus pais
e vice-versa. Então, eles não têm condição de passar, de ensinar a você sobre autoconhecimento, né? O que é muito comum, o que é mais comum. Os pais saem para trabalhar, não é assim? A criança fica com alguém. E quando os pais chegam em casa, já é tarde da noite, o que eles fazem? Liga a TV. Eles não têm uma reunião familiar. Não existe essa reunião familiar onde o pai quer saber como foi o dia daquela criança, quer contar para aquela criança como que foi o dia dele ou dela, né, da mãe e do pai ali. Não existe essa reunião familiar onde os pais quiseram gerar aquela criança para compartilhar a vida deles, percepções, crenças. Existe a TV, né? Na TV é mais interessante, o conteúdo da TV é muito mais interessante do que o meu próprio conteúdo e o conteúdo que os meus filhos carregam. Então, são estranhos, certo? Segundo, a criança se tornou o quê? Um objeto do desejo do ego. Criança, meu sonho é ter uma criança, meu sonho é ter um filho. Como se fosse uma coisa. Né? E como que essa criança, como que vai ser o desenvolver dessa criança? Qual vai ser o futuro que eu vou garantir para essa criança? Não importa. Né? Assim, uma frase que alguns antigos diziam, né? Pelo menos aqui na região, Deus cuida. Olha aí o caos que está a humanidade. Né? Enfim. Então, essa crença é um padrão do inconsciente coletivo. Assim como eu falei em um dos vídeos aí para trás, que casamento é um padrão do inconsciente coletivo. Se você não tiver um par afetivo romântico, você não vai ser feliz. Isso não existe. Se você casou, se você encontrou o seu par afetivo romântico, você obrigatoriamente tem que ter uma família, porque se você não tiver uma família, você vai ser incompleto, incompleta. É um padrão a nível do subconsciente, é um subconsciente coletivo, é uma massa, é um grupo grande de pessoas que tem essa crença e que compartilham essa crença. E isso é passado de geração em geração. Né? E essa crença ela é instituída, ela é fortemente afirmada e confirmada desde criança. Os pais incutem isso nas crianças, desde criança. A criança escuta os pais falando sobre isso, escuta conversa sobre isso. Né? Então aí vão mais perguntas, né? Então se eu fizer a seguinte pergunta para você, que diz ter um desejo, né, um sonho de ser mãe, de pai, se você sabe realmente cuidar de uma criança, qual seria a tua resposta? Quais as necessidades básicas de uma criança? Qual seria a tua resposta? Talvez a tua resposta seria assim, né? É fralda, roupa, calçado. Isso é o básico do básico do básico. Mas o básico mesmo é um mental e um emocional saudável. Ou seja, isso vai dizer sobre o seu nível de saúde mental e emocional. Quando você imagina sendo pai ou mãe, como você imagina que será o futuro do seu filho? Quem será? Quem você será para essa criança? Quem irá formar o mental e o emocional dos seus filhos? Como você irá lidar com os possíveis desafios que os seus filhos terão? Você realmente vai querer conhecer os seus filhos ou vai impor as suas verdades a eles? Quais são os direitos da criança e do adolescente? Você sabe? Você os respeita ou você abusa do teu poder de pai e de mãe? Você pergunta aos seus filhos como foi o dia deles, após um dia exaustivo de trabalho? Você tem esse tempo? Você tem esse trabalho? Não, você está muito cansado, muito cansada para desenvolver esse relacionamento familiar. Você costuma fazer reuniões diárias para contar como foi o dia de vocês e para saber como foi o dia dos teus filhos?
Vocês são realmente uma família ou só dizem ser uma família? É uma palavra usada sem contexto, sem valor. Você já sentiu a sensação de que pessoas que não são da tua família biológica parecem conhecer, compreender e aceitar você mais do que tua própria família? Você já teve essa sensação? Por que, Nusa, é tão difícil entender meus filhos? Por que meus filhos são tão difíceis de lidar, principalmente na adolescência? Well, como você, pai ou mãe, não aprendeu a lidar com você, ou seja, muito provavelmente não aprendeu a desenvolver emoção, maturidade emocional e maturidade mental, esse conhecimento sobre si mesmo. E Nusa, quando você fala esse conhecimento sobre si mesmo, eu tenho que entrar num curso para aprender e tal. Não, gente, isso é conhecimento básico. É o que eu falo com vocês. Terapia deveria existir na lista de compra de vocês. É como se fosse a lista de compra. Todo mês tem que estar lá, para vocês buscarem entender um pouco mais do que acontece no mundo de vocês e para que vocês saibam lidar com vocês e com o mundo ao teu redor, né? É preciso criar esse vínculo consigo mesmo. Então é por isso, né? Porque essa compreensão, a mesma compreensão, o mesmo nível de compreensão que você usa consigo mesmo, é o mesmo nível de compreensão que você vai oferecer para os seus filhos. Se o seu nível de compreensão, de paciência, de amorosidade, de compaixão, de benevolência consigo mesmo for 0,001, é o mesmo que você vai ter para oferecer, seja para os seus filhos, seja para quem quer que seja, que a gente está falando de relacionamento familiar, tá? Por que, Nusa, que família, que é o arquétipo do partilhar, da abundância, do amor, da união, é tão difícil de se cultivar e obter frutos? Porque a família da qual a sociedade ensina você a criar é uma família de estranhos que vivem sob o mesmo teto. Nada mais do que isso. São respostas simples, que, claro, né, quando você vai aprofundar, existe uma complexidade ali, que essa complexidade a gente só olha em sessão de teto, tá? Eu tô trazendo o básico para que vocês possam ter um olhar mais apurado, mais abrangente do comportamento de vocês em relação à família, tá bem? Esse olhar mais profundo. Então, essa criação de família a partir dessa sociedade atual é essa. São estranhos que, oi, tudo bem? Você é meu filho, você é minha filha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e são nomes usados, são títulos que são usados, mas que não existe realmente um fundamento, uma profundidade. Por isso que você não consegue construir uma família saudável, porque são estranhos. Eu sou mãe, eu desconheço quem eu sou pai, eu não tenho conhecimento de quem eu sou como pessoa, como homem, como ser humano, como sociedade, como filho, enfim. E eu não tenho condição de oferecer isso para os meus filhos. Eu não sei como fazer esse movimento. Eu não sei como fazer comigo. Como que eu vou fazer isso dentro da minha casa, com a minha família, né? Nusa, então você está dizendo que eu tenho o direito de culpar os meus pais e os ancestrais pelos erros cometidos comigo, que sou filho? É exatamente o contrário. Eu estou tirando de você essa possibilidade. Poder você pode escolher viver a tua vida culpando os seus pais ou pode escolher ser responsável pela tua existência. Aí é uma escolha que só cabe a você, tá? Então, eu não estou te dando direito algum. O que eu estou oferecendo a você que me escuta são informações
para que você tenha um entendimento, como eu disse anteriormente, mais abrangente, mais profundo do que realmente está acontecendo. Qual é a causa disso? A causa está lá atrás, muito lá atrás. Tá, existe uma solução? Existe, tá? Com isso, a gente vai passar para um outro vídeo, onde eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Tá bem assim? Então, vamos lá?